Bom dia, valentes de Davi! Vamos para mais uma aula da Escola Dominical e hoje nós vamos falar sobre fé. E eu quero perguntar para você, você tem fé? Muita fé ou pouquinha fé? A Bíblia fala que se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, a sua fé será capaz de mover montanhas. Então vamos lá. Hoje a nossa lição vai falar de duas pessoas. Uma que tinha muita fé e outra que na verdade não era só uma, era mais algumas que tinham pouquinha fé. E o nosso tema de hoje, ele está em Marcos, capítulo 9, versículo 23, a parte B, que diz assim: tudo é possível para quem tem fé. Esse é o nosso tema e também o nosso texto do dia. Então vamos recapitular mais uma vez? O texto do dia está em Marcos, capítulo 9, 23, que diz assim: tudo é possível para quem tem fé. E agora vamos para a nossa história. A nossa história também se encontra no livro de Marcos, também no capítulo 9. E ela começa lá no versículo 14. Vamos lá então. A nossa história vai falar sobre um jovem lunático. E a Bíblia diz assim: que um certo dia, ao se aproximar dos discípulos, Jesus percebeu que estava havendo uma confusão. Tinham uns homens que eram os escribas e eles estavam intimando os discípulos, ligando com os discípulos. E a multidão estava alvoroçada. Daí Jesus chegou e perguntou assim para aqueles homens: por que estão discutindo com os meus discípulos? Aí saltou um da multidão e disse assim: mestre, o que acontece é o seguinte: eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E além dele ter um espírito mudo, ele também tem um espírito surdo. Esse espírito, ele faz com que ele fique mudo, surdo e além do mais, quando esse espírito ataca o meu filho, ele entra no meu filho, ele o joga no chão, começa a espumar pela boca, ranger os dentes e começa a se secar. E esse espírito ataca meu filho em qualquer lugar. Muitas das vezes ele se joga no fogo, começa a se queimar. E aí eu vim aqui e pedi para que os seus discípulos expulsassem esse espírito que está judiando do meu filho, mas eles não conseguiram. Então Jesus, crianças, ficou muito bravo com os discípulos. E a Bíblia diz que ele falou assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei assim? O que Jesus estava dizendo: ó discípulos, até quando vocês não terão fé? Porque a Bíblia fala que em nome de Jesus nós faremos coisas maiores que ele, inclusive expulsar demônios. Mas a fé dos discípulos estava muito pequenininha, então eles não conseguiram fazer isso. E aí Jesus falou assim, para trazerem o menino para ele ver, o rapaz. Quando o rapaz chegou perto de Jesus, o espírito se apossou dele e ele ficou muito agitado, muito violento. E aí já caiu no chão endemoniado e já começou a espumar. Então Jesus disse para o pai: você crê? Você crê que eu posso fazer este milagre? Porque se você crê, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino, em lágrimas, disse: eu creio, Senhor, me ajude. E Jesus, vendo que a multidão naquele momento já corria, estava todo mundo desesperado, disse ao espírito mudo e surdo: eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E sabe o que aconteceu naquela hora? O espírito saiu. E a Bíblia fala que o menino ficou no chão estendido como morto. E todo mundo que via falava: Jesus matou o menino. Então Jesus pegou pela mão, o ergueu e ele se levantou. Mas ele se levantou curado. E a partir daquele dia, aquele espírito imundo nunca mais entrou naquele menino.
Mas Jesus, quando chegou em casa com os discípulos, ele perguntou para eles assim. Os discípulos perguntaram para ele: Jesus, por que não podemos expulsar aquele mal, aquele espírito ruim? E Jesus disse para eles, sabe o quê? Que eles precisavam orar e jejuar mais. Porque a partir do momento que você ora mais e que você jejua mais, a sua fé é acrescentada. Então, que vocês nessa manhã possam ficar com isso no seu coração. Ore mais, jejue mais, porque a sua fé, se ela for do tamanhozinho de um grão de mostarda, ela vai crescer e vai se tornar uma planta enorme, e a sua fé vai poder mover e transpor montanhas e obstáculos. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Um beijo da tia Ana.